Olá, tudo bem? Eu sou Mário Franco, sou analista comportamental. Estou aqui para falar um pouco com você e compartilhar com você o que eu tenho aprendido. E hoje eu quero falar sobre conhecimento, né? Faz algum tempo que conhecimento deixou de ser uma moeda de troca. Eu quero hoje te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. O que faz diferença hoje não é o que você sabe, é o que você põe em prática. Ou seja, nós temos muitas pessoas que têm muito conhecimento e pouca prática. E nesse muito conhecimento acaba perdendo dinheiro, deixando de ajudar outras pessoas com o conhecimento que tem, simplesmente porque não põe em prática. Talvez você seja alguém que também ouviu falar assim: estude muito, faça uma boa faculdade e depois ganhe dinheiro. Bom, pois bem, 80% das fortunas mundiais, os homens mais ricos do mundo, das pessoas mais ricas do mundo, não passaram pelo banco de uma universidade. E isso é interessante por quê? Porque é mais fácil enriquecer com uma prática correta, um enriquecimento genuíno, do que necessariamente com um montante de conteúdo. Então nós tínhamos antes as pessoas especialistas e os super especialistas. A gente diz que o super especialista é aquele que sabe tudo sobre nada, né? E o especialista é aquele que sabe quase tudo sobre quase nada. E hoje nós temos os generalistas. Não é uma defesa ao generalismo, mas assim, hoje uma pessoa precisa ser mais voltada para fazer várias tarefas, ou pelo menos entender delas, né? E focar naquilo que é principal. Mas, por exemplo, eu conheço quem seja um ótimo profissional, por exemplo, um mecânico. O mecânico, ele é muito bom em consertar carro. E aí ele não quer mais trabalhar para os outros. Ele resolve montar a sua própria oficina. E aí é nesse sentido que eu falo do generalista, né? Porque daí ele monta a oficina, e aí ele sabe consertar carro, mas ele não sabe controlar fluxo de caixa, ele não sabe contratar funcionário, ele não sabe ensinar o que ele sabe, ele não sabe escalonar o serviço dele. Então ele era ótimo quando só fazia o operacional. Quando vai para a área estratégica, ele não sabe fazer um anúncio da sua oficina. Então acaba entrando em falência mesmo sendo muito bom. Eu digo que pior que não ter produto para vender é ter um ótimo produto que ninguém sabe, ou ninguém precisa, ou ninguém tem conhecimento, não tem acesso. Por exemplo, tem pessoas que têm ótimas empresas, mas o cliente não consegue se achegar à empresa. O atendimento é ruim, a experiência é ruim, não existe uma experiência. Eu fui uma vez ajudar uma pessoa a comprar um veículo, né, uma moto, que ele queria um desconto. E aí ele me chamou. Eu me considero até um bom negociador. E aí, interessante, nós conseguimos o desconto. Ele estava com dinheiro no bolso para comprar a moto à vista, zerada. E o mecânico daquela empresa estava tratando a moto de um jeito muito rude, sabe? Assim, de qualquer jeito. Como se trata um pedaço de ferro. De certa forma, ele não estava errado. Mas o cliente, que era a pessoa que eu havia levado, não gostava de ver o seu veículo sendo tratado daquele jeito. E aí ele quase desistiu da compra. A coisa foi tão séria, talvez eu não esteja conseguindo passar a seriedade que foi, que o mecânico, quando a gente saiu, ele foi chamado lá na administração para levar o que a gente chama de catracada, né? Por quê? Porque o mecânico também é vendedor. Porque o mecânico também precisa entender de atendimento ao cliente. Não adianta ele entender simplesmente de como consertar a moto. Então hoje, se você é muito bom em uma coisa, aprenda pelo menos o básico de outras coisas. Pelo menos para perguntar. Tem gente que tem prazer. Uma vez eu peguei uma carona durante um curso e tinha um casal e ela queria, a mulher, né, queria entrar no mercado, no marketing digital e fazer algumas coisas e não sei o quê. E ela falou assim, porque eu não sou muito boa com tecnologia. E deu uma risadinha. Eu sou analista comportamental. Eu começo a observar essas coisas. E eu comecei a fazer algumas PPS, algumas perguntas poderosas de sabedoria. E eu percebi o seguinte, qual é a conclusão? Tem gente que se sente confortável em dizer que não sabe as coisas, porque é mais confortável.
Não é que ela não tenha capacidade de aprender, não é que ela não saiba, não é que ela não tenha como se achegar a esse conteúdo. É simplesmente que é confortável. É melhor eu dizer que não entrei no mercado porque eu não sei do que eu tentar aprender. Entende isso? Então, o que acontece é interessante que você entenda pelo menos um pouco de cada área, até para cobrar. Houve um tempo que se dizia para você aprender sobre os seus pontos fracos. Bom, eu não concordo muito, eu não acho que você tenha que trabalhá-los a ponto de você ser muito bom, que você vai gastar muito tempo numa coisa que você não é boa. Por exemplo, minha voz não é boa para cantar. Imagina se eu fosse investir tempo treinando a voz para cantar. Eu não sou bom para desenhar. Imagina se eu fosse gastar tempo desenhando, mas eu entendo o que é desenho, eu entendo o que é a sintonia das cores, eu sei o que é uma música boa, eu tenho um bom ouvido para isso. Eu não sei cozinhar muito bem, eu cozinho algumas coisas, mas eu tenho paladar, eu sei o que é uma comida boa e sei o que não é. Entende o que é o generalismo que eu estou falando? Não é você querer saber sobre tudo. Você pode ser especialista em uma área, mas aprenda sobre as outras áreas, as áreas complementares ao seu negócio. Principalmente, se você quer ter um negócio próprio, se você quer trabalhar por conta própria, pelo menos você entender um pouco quantas e quantos empresários eu já encontrei que tem um ótimo produto, tem uma ótima empresa, um excelente atendimento e não consegue vender. Por quê? A estratégia da empresa está errada. Tem uma empresa melhor que a dele, talvez com um produto não tão bom, mas que se utiliza de técnicas muito mais avançadas e está sempre um passo à frente. E aí ele acaba não tendo muito conhecimento. Então o vídeo de hoje fala sobre isso, né? Conhecimento é muito bom. Houve um tempo, né, o iluminismo, o tempo que eu conhecer, gente, nós temos aí o caso, né, do Geraldo Rufino, do Lira, de tanta gente que buscou conhecimento de tal forma que os enriqueceu, que tem gente que anda 20, 30 quilômetros para estudar, eu mesmo já andei 6 quilômetros para ir até a escola, porque está no nosso sangue querer aprender. Mas ainda mais do que querer aprender é colocar em prática o que a gente sabe. Isso faz total diferença, isso ajuda pessoas e isso muda a nossa vida. Que Deus te abençoe e até uma próxima.